Como eu saí do zero a mais de 400 mil reais investidos em FIIs em apenas 4 anos. No vídeo de hoje eu vou te abrir todas essas estratégias que eu usei e venho utilizando e que até então era exclusiva para alguns dos meus alunos. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e se você ainda não me acompanha aqui no YouTube, inscreva-se no botão que está aqui abaixo. Eu sou investidor e educador financeiro há mais de 10 anos e por aqui todas as semanas eu te trago notícias, informações e a minha vivência no mercado de fundos imobiliários. Sou autor também do livro Invista em Imóveis com Pouco Dinheiro. Deixe seu like e o seu comentário ao final desse vídeo. Começar a investir em fundos imobiliários nunca é uma tarefa fácil, porque no início parece que as coisas não acontecem, parece que você está investindo mês após mês, reinvestindo seus dividendos e as coisas não saem do lugar. Foi isso também que aconteceu comigo lá atrás, no ano de 2014, quando eu comecei a investir em fundos imobiliários e começar a entender de fato o poder dos juros compostos. Naquele tempo, eu ainda tinha poucos recursos financeiros, eu ainda precisava depender de investimentos mínimos de 50, 100, 200 reais para que eu conseguisse ter algum retorno mais para frente. Mas nos últimos 4 anos, já com uma empresa em mercado financeiro e de fato tendo uma possibilidade maior de investimento, eu resolvi criar o projeto 1 milhão em fundos imobiliários. Projeto esse que eu iria iniciar uma nova carteira de fundos imobiliários, abrir uma nova conta em uma nova corretora para sair do zero e atingir 1 milhão de reais. E em 4 anos eu consegui chegar à marca de mais de 400 mil reais. Eu vou te apresentar como que eu fiz isso e um pouco da minha diversificação. Primeiramente, você deve estar se perguntando, poxa, você deve ter feito um aporte mais parrudo nos primeiros meses ou nos primeiros anos para conseguir tão rápido chegar a esse ponto. E a verdade é que sim, os juros compostos começam a atuar de fato no longo prazo. Depois de 5, 6, 7, 10 anos é que de fato você consegue ter retornos maiores com ele. Mas no início, o que de fato importa é o seu poder de aporte. Então aqui vai uma dica que é fundamental para você que está me assistindo. Começar a investir da forma que você puder, extremamente importante. Mas o que de fato vai fazer você chegar na sua liberdade financeira é aumentar o seu poder de aporte ao longo do tempo. Como isso? Empreendendo, buscando um salário maior e daí por diante. Então, de fato, é extremamente importante você buscar investir cada vez mais. E para eu te apresentar aqui uma simulação de como é possível chegar a esse valor saindo do zero em apenas 4 anos, o investimento mensal vai ter que ser ali na média de uns 7 mil reais com a taxa de retorno mensal de 1%. É mais ou menos a taxa que eu venho conseguindo aí, que eu vim conseguindo ao longo desses meses e anos, porque de fato tinha ali o dividendo e o potencial de valorização, então é uma taxa média mensal bem aceitável. Era um investimento que ficava de fato nessa média de uns 7 mil reais, então total de juros 92 mil para um total investido de 336 mil. Então a gente pode ver aqui que nesses 48 meses, ou nesses 4 anos, o poder dos juros compostos ainda é muito baixo. Então, de fato, o que veio fazendo o meu retorno ser muito forte foram, de fato, os investimentos. Isso se deve ao baixo tempo. Então, um dos principais expoentes ali da fórmula de juros compostos é o fator tempo. Então, se de fato a gente joga esse fator tempo por mais anos, eu continuo fazendo esses mesmos aportes, por exemplo, por 10 anos, é basicamente metade. Metade do resultado vai vir de juros e metade vai vir do meu bolso. Então, seria aqui um valor final de 1 milhão e 600 mil, então quase 50%. Mas, se eu aumento e alargo ainda mais esse tempo, para, por exemplo, uns 15 anos, aí sim, os juros compostos já seriam a maior força. Então, de fato, os juros compostos para funcionar, a gente vai precisar de minimamente ali uma década investindo para ver isso acontecendo na prática. Então, os primeiros anos vão depender de fato do seu poder de aporte. E aqui nesse site a gente consegue observar os dividendos que eu vim recebendo ao longo desses anos. Então, eu comecei esse projeto lá no início de 2020. No primeiro ano, recebi ao longo desse período 3,2 mil reais em 2020. Em 2021, 17 mil reais em dividendos. Em 2022, 39 mil reais. E em 2023, 44 mil reais. E no ano de 2024, 46 mil reais. Ao longo de todo o ano, que dá ali uma média realmente de um pouco mais de 400 mil reais investidos. É uma média ali que fica em torno de dividendo de 45 a 50 mil reais, a média de fato esperada. E traçar esse caminho e essa
todo esse percurso não foi fácil. Ao longo de todo esse período, eu precisei buscar oportunidades em mercado, eu simplesmente não fiquei só replicando a carteira, mas sim buscando oportunidades, fui sim buscando alternativas, e aqui vocês podem ver um pouco da minha carteira, como ela é diversificada, né? Então a diversificação, logicamente que eu não vou abrir aqui os ativos, porque esse tipo de conteúdo eu abro lá no meu Close Friends. No meu Close Friends, lá no meu Instagram, que é aquela função Melhores Amigos do Instagram, eu venho mostrando, e tá lá todo guardado, o meu histórico de compras de todos esses meses. Sempre que eu vou fazer uma compra, eu mostro ao vivo quais ativos eu estou comprando, o porquê que eu estou comprando e como fica essa diversificação. Então, quem já participa do Close Friends lá no meu Instagram, Gabriel Portofis, tem acesso a esses aportes e todos os novos aportes que eu vou fazendo. Se você que está me assistindo quer continuar acompanhando essa trajetória até a chegada de R$1 milhão, quer estar dentro do meu Close Friends, é só participar da minha oferta de Black Friday. Oferta essa que você terá acesso tanto ao Close Friends quanto às minhas carteiras recomendadas, mais alguns bônus com mais de 90% de desconto. Quer saber como? O link está na descrição aqui desse vídeo, basta você clicar, participar do nosso grupo exclusivo. No dia 7 de novembro você vai ter acesso aí a uma oportunidade de mais de 90% de desconto, que vai englobar também esse Close Friends, no qual eu abro as minhas estratégias, as minhas compras, as minhas vendas, né? Porque ao longo desse período aí de pouco mais de 4, 5 anos, eu já fiz algumas vendas em mercado, participei de algumas subscrições, outras não. Então, todo esse caminho, essa trajetória eu trago para esse grupo seleto lá no meu Instagram. Então aqui a gente pode perceber de fato que é uma carteira bem diversificada, não tem nada, nenhum ativo aqui que de fato componha grande parte dessa carteira, então aqui entre 4% e 7% da diversificação, o que é bem interessante. A carteira que vem rendendo ali na faixa de 1% ao mês, em média ali, de dividendos, e que para os próximos meses e anos eu entendo que tem um potencial de valorização interessante, principalmente com a Selic, que deve começar a cair a partir do ano de 2026. Então eu vim aproveitando esse tempo, principalmente ali de pandemia, comprei muita coisa barata. Eu lembro que eu comprei, por exemplo, XPML11 a menos de R$80. Hoje é um fundo que está a mais de R$100 em mercado, só de valorização, fora todos os dividendos que eu já recebi dele ao longo do período, porque de fato eu venho me posicionando em uma maré de baixa de mercado. Então venho me posicionando ao longo desses anos, e os próximos anos são anos de colheita muito fortes. E aquele poder dos juros compostos vai começar de fato a trazer cada vez mais frutos, porque esses dividendos eu vou reinvestir da carteira, eu dependo menos de aportes que de fato saiam do meu bolso, porque os dividendos já são maiores e as coisas tendem a caminhar cada vez mais rápido. Então essa é a minha estratégia que eu vim utilizando aí nos últimos 4 a 5 anos para a minha carteira pública, a carteira que eu abro ali dentro do meu Close Friends e mostro de fato esses investimentos. Vou continuar fazendo isso ao longo dos próximos meses e dos próximos anos até atingir os meus resultados. Você quer acompanhar, ver todos os meses as estratégias? Basta participar mais uma vez do Close Friends. O link para participar da Black Friday, no qual o Close Friends vai estar integrado, está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Clica e participa. Esse foi nosso vídeo de hoje. Até mais. Valeu.